Você já parou para se perguntar por quê, no momento em que você finalmente desiste de correr atrás, ela parece sentir um choque de realidade e tenta voltar para a sua vida? Existe um código de honra e de psicologia que a maioria dos homens ignora. O valor de um homem é inversamente proporcional ao quanto ele está disposto a se humilhar para ser aceito. Muitos acreditam que as explicações infinitas, as promessas de mudança e as súplicas são provas de amor. Mas para a mente de quem está partindo, isso não é amor, é desespero. E o desespero é o maior repelente que existe na natureza humana. Hoje vamos falar sobre a ferramenta mais poderosa do arsenal de um homem inabalável, o silêncio. Não o silêncio infantil de quem quer punir, mas o silêncio profundo de quem compreendeu que a sua presença é um prêmio e que, se ela não a deseja, o seu desapego é a única resposta digna. Neste vídeo, vamos mergulhar na filosofia de homens como Marco Aurélio e Sêneca para entender por que as mulheres sempre voltam para quem não implora. Vamos desvendar como o silêncio desmonta a mente dela e reconstrói a sua soberania. Se você está cansado de ser o homem que mendiga atenção e quer se tornar o homem que é respeitado pela sua própria ausência, fique até o final. O que eu vou te ensinar aqui vai mudar para sempre a forma como você encara as perdas e as reconquistas na sua vida. Mas antes de revelarmos o poder desse silêncio estratégico, eu tenho alguns recados importantes para quem está comprometido com a própria evolução. Bem-vindo ao Sabedoria Diária. Durante o vídeo, itens relacionados ao canal estão no canto inferior esquerdo da tela. E também temos o Homem de Ferro, um manual para homens fortes, disponível na bio e na descrição deste vídeo para quem quer se aprofundar. Vamos ao vídeo. Agora, respire fundo e preste atenção. Imagine a cena. Ela decide se afastar. Ela espera que você mande mensagens, que você ligue de madrugada, que você peça apenas mais uma chance. Ela está preparada para o seu drama, porque o seu drama valida a importância dela. Mas em vez disso, ela encontra o nada. Ela encontra o vácuo. O silêncio de um homem que não implora é a coisa mais assustadora que uma mulher pode enfrentar. Por quê? Porque o silêncio comunica que você está em paz com a decisão dela. Comunica que a sua felicidade não é um refém nas mãos dela. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar a vontade alheia, mas temos controle absoluto sobre a nossa reação. Quando você não reage à partida dela, você retoma o poder que tinha entregue de bandeja. A maioria dos homens comete o erro de achar que o silêncio é fraqueza. Eles pensam, se eu não falar nada, ela vai me esquecer. A verdade é exatamente o oposto. É o seu ruído desesperado que faz ela querer te esquecer mais rápido. É a sua insistência que confirma para ela que a decisão de ir embora foi a correta. Mas quando você se cala, você cria um mistério. Você força a mente dela a preencher as lacunas. Por que ele não está sofrendo? Será que ele já tem outra pessoa? Será que ele nunca gostou tanto de mim quanto eu pensava? Essas perguntas são as sementes da volta. A dependência dela renasce na curiosidade que o seu silêncio provoca. O homem que não implora mostra que ele possui um mundo interno tão sólido que nenhuma partida consegue abalar as suas estruturas. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. O homem que implora é um escravo. Ele é escravo de um sorriso, de uma mensagem, de uma migalha de afeto. E escravos nunca são amados com paixão. Eles são apenas tolerados ou usados. Ao adotar o silêncio que desmonta a mente dela, você está, na verdade, libertando a si mesmo. Você está dizendo para o universo e para ela, eu sou o dono do meu destino. Eu aceito a sua partida com a mesma elegância com que aceitei a sua chegada. Essa postura de adeus silencioso é o que separa os meninos dos homens. O menino quer convencer, o homem apenas observa.
O menino tenta provar o seu valor com palavras. O homem deixa que o seu caráter e a sua ausência falem por ele. Neste roteiro, vamos percorrer os passos para você construir essa muralha emocional. Vamos entender como a lei da escassez atua a seu favor e por que a sua retirada estratégica é o que faz ela perceber o que realmente perdeu. Se você está pronto para deixar de ser o homem que corre atrás e se tornar o homem que caminha em direção ao seu próprio propósito, eu quero ver o seu compromisso agora. Escreva nos comentários a palavra desapego. Escrever desapego não é apenas comentar em um vídeo. É declarar que, a partir de hoje, você não dará mais poder sobre a sua paz para quem não valoriza a sua presença. O desapego é a sua armadura. Aguarde, pois as próximas partes deste guia sobre a psicologia do vácuo e a não-reação vão abrir portas na sua mente que mudarão a sua realidade amorosa para sempre. O silêncio começou, e o som dele é a sua vitória. A humilhação é o preço que o homem paga quando coloca um desejo momentâneo acima da sua dignidade eterna. No momento em que você cai de joelhos, figurativa ou literalmente, para implorar que alguém fique, você está assinando o atestado de óbito da atração que ela sentia por você. O erro fatal que faz ela se afastar ainda mais é a sua crença de que a pena é um caminho para o amor. Entenda uma coisa, nenhuma mulher sente desejo por um homem de quem ela sente pena. O estoicismo nos ensina que a nossa prohairesis, ou nossa faculdade de escolha, é a única coisa que realmente nos pertence. Quando você implora, você joga essa faculdade no lixo e se torna um objeto nas mãos dela. Sêneca dizia que não há nada mais degradante do que um homem que não se pertence. Ao implorar, você comunica ao subconsciente dela que você não tem outras opções, que o seu valor é baixo e que a sua vida não tem sentido sem a validação dela. Isso gera nela um peso insuportável. Ninguém quer carregar a responsabilidade de ser o único sentido da vida de outra pessoa. Isso não é romântico, é assustador. A solução prática para não cair nessa armadilha é o exercício da visualização da própria morte, mas aplicada à relação. Imagine que a relação morreu. Aceite o cadáver. Não tente fazer massagem cardíaca em algo que já parou de bater. O homem estoico olha para o fim e diz: foi bom enquanto durou, mas agora o destino me chama para outro lugar. O homem que faz falta é aquele que tem sangue frio diante da rejeição. Quando ela diz que quer terminar ou dar um tempo e você responde apenas com um "eu entendo e respeito sua decisão, desejo o melhor para você", você planta uma dúvida imediata na cabeça dela. Ela esperava a resistência, ela esperava a sua humilhação. Ao não entregar isso, você mantém a sua dignitas intacta. Imagine o cenário. Ela estava pronta para se sentir a pessoa mais importante do mundo enquanto via você sofrer. Mas, ao ver a sua postura firme e silenciosa, ela se sente pequena. Ela percebe que você é muito maior do que ela imaginava. A humilhação que você evitou se transforma no mistério que ela agora quer desvendar. A pergunta reflexiva para este estágio é: por que você daria tanto poder a alguém que acabou de dizer que não quer estar com você? O estoicismo nos ensina a amar a nós mesmos primeiro, não por egoísmo, mas por necessidade lógica. Se você não se respeita o suficiente para ir embora quando não é mais desejado, por que ela deveria te respeitar? O comportamento impossível de esquecer nasce da recusa em ser um mendigo emocional. O mendigo pede, o soberano escolhe. Quando você para de pedir por amor, você começa a ser escolhido pelo valor que emana. O silêncio que segue uma separação é a maior prova de força que um homem pode dar. É o som da sua alma se reorganizando. Muitos homens acham que, se não implorarem, estarão sendo orgulhosos. Mas o estoico não age por orgulho, age por justiça. É justo que você se retire de onde não há reciprocidade.
É justo que você guarde o seu fogo para quem está disposto a mantê-lo aceso junto com você. A partir de hoje, entenda que cada mensagem de por favor que você não enviou foi uma vitória para o seu futuro eu. Cada vez que você sentiu o nó na garganta, mas escolheu o silêncio em vez da súplica, você se tornou um pouco mais inquebrável. A armadilha da humilhação é pavimentada com boas intenções e corações partidos, mas ela só leva ao desprezo. Ela volta para quem não implora, porque ela quer o homem que é dono de si, não o brinquedo que ela pode quebrar e consertar quando quiser. Ela quer o desafio, não a garantia. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre a psicologia do vácuo. Vamos entender o que acontece no cérebro dela quando o seu silêncio se torna ensurdecedor e como a ausência de notícias suas se transforma na notícia mais importante do dia dela. A sua dignidade é a sua pele. Se você a arranca para agradar alguém, você fica em carne viva. Proteja-se com o seu silêncio e cure-se com a sua própria força. O homem inabalável sabe que o seu valor não é definido por quem fica, mas por quem ele é quando todos decidem ir embora. Seja a sua própria fundação. A mente humana tem pavor do vazio. Quando você retira a sua presença e, mais importante, o seu barulho emocional da vida de alguém, você cria o que a psicologia chama de vácuo de informação. O erro que faz ela te subestimar é você preencher esse vácuo com justificativas, reclamações e atualizações constantes da sua vida. Você não deixa espaço para a saudade, porque a sua voz está sempre ecoando nos ouvidos dela. No estoicismo, aprendemos que o silêncio é muitas vezes a forma mais eloquente de comunicação. Zenão de Sítio dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. No contexto de uma separação ou de um afastamento, o seu silêncio é a moldura que destaca a sua ausência. Quando você para de falar, você força ela a ouvir os próprios pensamentos. A solução prática para dominar a psicologia do vácuo é a desaparição estratégica. Isso não é um joguinho de gelo infantil, é o reconhecimento de que, se ela escolheu não te ter, ela deve sentir o peso total dessa escolha. Se você continua mandando mensagens, mesmo que amigáveis, você está dando a ela o benefício da sua companhia sem que ela precise pagar o preço do compromisso. Você está preenchendo o vácuo que deveria estar torturando a mente dela. O homem que faz falta é aquele que se torna um ponto de interrogação. Quando você some, sem alarde, sem postar indiretas nas redes sociais e sem perguntar sobre ela para amigos em comum, você cria um silêncio ensurdecedor. Ela começa a projetar no seu silêncio os medos dela. Ele está bem, ele me esqueceu, ele percebeu que a vida dele é melhor sem mim. O vácuo é um espelho onde ela começa a enxergar as próprias falhas. Imagine o efeito disso. Enquanto você estava implorando, ela tinha o controle da narrativa. Ela era a protagonista e você, o fã desesperado. No momento em que você se cala e desaparece no vácuo, a narrativa muda. Agora, você é o mistério e ela é quem está no escuro. O cérebro dela odeia o escuro e tentará, de todas as formas, buscar uma lanterna, que no caso é um contato seu. Marco Aurélio nos lembra que nada acontece ao homem que ele não seja formado pela natureza para suportar. Você suporta o silêncio dela, mas será que ela suporta o seu? A psicologia do vácuo mostra que a pessoa que toma a iniciativa de se afastar geralmente o faz contando com a rede de segurança do seu desespero. Quando você remove essa rede, ela cai no abismo da incerteza. A pergunta reflexiva para este estágio é: você tem a força mental para ser um fantasma na vida de quem te tratou como opção? O silêncio é o seu campo de treinamento. É onde você prova para si mesmo que a sua existência não precisa de uma audiência para ter valor. O vácuo que você cria na vida dela é, na verdade, o espaço que você recupera na sua própria vida para crescer.
O comportamento impossível de esquecer nasce da ausência total de sinais. Se você deixa uma porta entreaberta com curtidas em fotos ou visualizações rápidas de stories, você está matando o vácuo. Você está dizendo, eu ainda estou aqui vigiando você. O verdadeiro homem estoico fecha a porta e caminha em direção ao seu destino. Ele não olha pelo buraco da fechadura. A partir de hoje, entenda que o seu silêncio é a sua maior ferramenta de negociação. No mercado dos afetos, quem menos precisa da transação é quem dita as regras. Ao criar o vácuo, você comunica que o seu estoque de atenção acabou e que o preço para recuperá-lo subiu drasticamente. Ela só voltará a se sentir que o vazio deixado por você é maior do que o ego dela. Muitos homens temem que o silêncio faça a mulher seguir em frente mais rápido. A verdade é que, se ela quer seguir em frente, o seu desespero só vai acelerar o processo. Mas, se existe um pingo de conexão, o silêncio é a única coisa capaz de resgatá-la. O vácuo gera pressão, e a pressão gera movimento. Deixe que a pressão do silêncio a traga de volta para a realidade. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o conceito estoico de autossuficiência. Vamos entender como encontrar o seu centro de gravidade para que, enquanto o vácuo consome a mente dela, a sua mente esteja focada na única coisa que você pode controlar, a sua própria evolução. O silêncio não é vazio, ele está cheio de respostas que ela ainda não está pronta para ouvir. Deixe que o tempo e a ausência façam o trabalho pesado por você. O homem inabalável não teme o vácuo, porque ele é o seu próprio universo. Seja o mestre do seu silêncio e você será o mestre do seu destino. A autossuficiência é a fortaleza definitiva do homem que se recusa a ser um satélite emocional. No estoicismo, chamamos isso de autarqueia. É a capacidade de ser completo em si mesmo, sem depender de muletas externas para validar a própria existência. O erro que faz ela te subestimar é perceber que você a transformou na sua única fonte de oxigênio. Quando você age assim, você não é um parceiro, você é um parasita emocional. Epicteto, que foi um escravo antes de ser um dos maiores filósofos do mundo, ensinava que a liberdade começa quando paramos de desejar o que não está sob nosso controle. Se o amor dela é o que define o seu bom humor, você ainda é um escravo. A autossuficiência é o ato de retomar as rédeas da sua felicidade e dizer: eu aprecio a sua presença, mas a minha paz é construída sobre a minha própria rocha. A solução prática para atingir esse estado é a diversificação do valor pessoal. Se a sua vida fosse um gráfico de investimentos e 100% do seu capital estivesse aplicado nela, você estaria em pânico a cada oscilação de humor dela. O homem autossuficiente espalha o seu valor. Ele investe no seu corpo, na sua carreira, nos seus amigos de verdade e nos seus estudos. Quando ela se afasta, o seu gráfico não desmorona. Apenas um setor teve uma perda, enquanto os outros continuam subindo. O homem que faz falta é aquele que é percebido como um mundo à parte. Quando você para de implorar, você volta a cultivar o seu próprio jardim. Ela sente que, ao sair da sua vida, ela não deixou um homem destruído no chão. Ela deixou um homem que simplesmente continuou a sua marcha. Essa percepção é devastadora para o ego dela. Ela esperava ser a tragédia da sua vida, mas percebe que é apenas um parágrafo que você já terminou de ler. Imagine o poder da autossuficiência. Você está em casa, no silêncio, lendo um livro ou focado em um projeto. Você não está checando o celular a cada 5 minutos. Você não está postando fotos para provar que está bem. Você está realmente bem. Esse estado de ser não pode ser fingido. Ele emana dos seus poros. É essa energia de eu me basto que desmonta a mente dela, porque comunica que você recuperou a sua alma. A pergunta reflexiva para este estágio é: se todas as pessoas da sua vida fossem embora amanhã,
você ainda seria um homem que você respeita? Se a resposta for não, você precisa trabalhar na sua autossuficiência agora mesmo. O homem que não implora é aquele que sabe que no final do dia, a única pessoa que ele tem que encarar no espelho é ele mesmo. Se esse homem no espelho for forte, o resto é secundário. O comportamento impossível de esquecer nasce da sua independência radical. Enquanto outros homens estão tentando ganhar a mulher, o autossuficiente está ganhando a si mesmo. Ao parar de implorar, você declara independência. Você para de pedir permissão para ser feliz. E o magnetismo de um homem que é feliz por conta própria é tão forte que atrai não apenas ela, mas todas as oportunidades que antes fugiam de você. A partir de hoje, pratique o isolamento produtivo. Tire momentos do seu dia para estar sozinho, sem distrações, apenas com os seus pensamentos e seus objetivos. Aprenda a gostar da sua própria companhia. Se você não suporta estar sozinho consigo mesmo, por que ela suportaria? A autossuficiência é o que transforma o silêncio de solidão em solitude. Sêneca dizia que aquele que é amigo de si mesmo é amigo de todos. Quando você se torna seu próprio melhor amigo, você para de mendigar a amizade ou o amor dos outros. Você se torna um poço de valor em vez de um balde vazio. E as mulheres sempre voltam para beber da água de um homem que tem conteúdo próprio, porque elas sabem que no deserto emocional do mundo moderno, um homem autossuficiente é um oásis. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o poder da não-reação. Vamos entender como a sua capacidade de permanecer imóvel enquanto ela tenta te provocar é a prova final de que você se tornou um homem inabalável. O silêncio que desmonta a mente dela é alimentado pela força de quem não precisa de nada para ser quem é. A autossuficiência é a única forma de amor próprio que o mundo respeita de verdade. Seja o capitão da sua alma e o mestre do seu destino. O homem inabalável não busca ser amado, ele busca ser digno. O amor dos outros é um efeito colateral da sua própria grandeza. A prova final de um homem que retomou o controle de sua vida não está nas palavras que ele diz, mas naquelas que ele escolhe não proferir. No estoicismo, a não-reação é a manifestação da apateia, não como indiferença sem alma, mas como a liberdade de não ser perturbado por paixões irracionais ou provocações externas. O erro que faz ela te subestimar é a sua reatividade. Se ela te ignora, você reclama. Se ela é fria, você questiona. Se ela sai com outros, você explode. Cada reação sua é um fio que ela puxa para ver você dançar. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não ser como aquele que causou a injúria. Quando ela age de forma a te provocar, ela está esperando uma reação que valide o poder dela sobre você. O silêncio da não-reação é o que desmonta essa dinâmica. Ao não reagir, você comunica algo profundo, que as ações dela não têm o peso necessário para alterar o seu estado de espírito. Você se torna um oceano. Ela pode jogar uma pedra, mas o oceano não se move. Ele apenas absorve o impacto e permanece vasto e calmo. A solução prática é a pausa de ouro. Quando você receber uma mensagem provocativa, uma notícia que te machuca, ou quando se deparar com um teste de conformidade dela, não responda imediatamente. Espere 10 minutos, 1 hora, 1 dia. Nesse intervalo, pergunte-se: essa reação vai me aproximar do homem que eu quero ser ou vai me manter escravo das minhas emoções? Na maioria das vezes, a melhor reação é nenhuma. O silêncio não dá munição ao adversário. Ele deixa a provocação dela morrer no vácuo. O homem que faz falta é aquele que é imperturbável. Imagine a frustração dela ao tentar te atingir e encontrar uma parede de mármore. Ela começa a sentir que perdeu a chave da sua mente. Essa perda de controle gera nela uma necessidade instintiva de te testar ainda mais, mas
Se você permanecer firme na sua não reação, o jogo vira. Ela passa a respeitar o seu espaço, porque entende que você não é alguém que pode ser manipulado pelo drama. A não reação é a linguagem da autoridade. Pense em um rei e um servo. O servo reage a cada comando, a cada olhar, a cada mudança de clima. O rei permanece sentado em seu trono, observando o caos, sem se deixar levar por ele. Ao parar de implorar e parar de reagir, você está voltando para o seu trono. Você mostra que é o senhor do seu tempo e das suas emoções. O silêncio que desmonta a mente dela nasce da sua recusa em ser o entretenimento emocional da vida dela. A pergunta reflexiva para este estágio é: quem é o dono das suas emoções hoje? Se uma simples postagem dela pode arruinar o seu dia, ela é a dona. Se o silêncio dela te faz perder o sono, ela é a dona. A não reação é o processo de retomada de posse. É o momento em que você olha para o caos externo e diz: você pode fazer o que quiser lá fora, mas aqui dentro quem manda sou eu. O comportamento impossível de esquecer nasce da solidez. O mundo é cheio de homens histéricos, homens que choram por atenção e homens que reagem a qualquer estímulo. Quando ela encontra um homem que tem o poder do veto sobre as suas próprias reações, ela encontra algo raro. Ela encontra um pilar. E a natureza humana, especialmente a feminina, é programada para buscar segurança em pilares que não balançam com o vento. A partir de hoje, pratique o desapego da resposta. Você não precisa ter a última palavra. Você não precisa provar que está certo. Você não precisa explicar por que está chateado. O seu silêncio, após uma falta de respeito dela, é muito mais poderoso do que um texto de 10 parágrafos. A não reação deixa ela sozinha com a própria consciência. E a consciência, no silêncio, é o juiz mais severo que existe. Sêneca dizia que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Ao não reagir às provocações e ao não implorar, você evita o sofrimento inútil de tentar consertar o que não depende de você. Você foca na sua virtude. Se ela quiser voltar, que seja para o homem inabalável que você se tornou, não para o homem desesperado que você deixou de ser. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos especificamente sobre por que elas voltam. Vamos mergulhar na biologia e na psicologia da atração para entender por que o porto seguro que você construiu, através da autossuficiência e da não reação, é o destino final de quem se cansou de jogos superficiais. A sua calma é a sua arma mais afiada. Não a use para atacar, use-a para ser invencível. O homem inabalável não reage ao mundo, ele age sobre ele. Seja a causa, nunca o efeito. Você já se perguntou por que a ausência parece ter um poder de atração que a presença constante jamais conseguiu alcançar? Por que, depois de semanas de silêncio, surge aquela mensagem ou aquela ligação inesperada? A resposta reside em uma verdade biológica e psicológica que o homem estoico compreende profundamente. O ser humano só valoriza a segurança de um porto quando se sente perdido no mar. O erro que faz ela te subestimar é você estar sempre lá, como um mar calmo demais, onde qualquer barco pode atracar sem pagar impostos. Quando você para de implorar e adota o silêncio, você retira o porto da vida dela. As mulheres voltam para quem não implora, porque a falta de súplica comunica que você é um homem de alto valor. Alguém que tem um padrão de vida e de respeito que não se vende por migalhas. No estoicismo, entendemos que o desejo é muitas vezes o desejo daquilo que é difícil de obter. A explicação psicológica é o efeito de contraste. Enquanto você estava implorando, ela te via como alguém abaixo dela na hierarquia de poder da relação. Ao silenciar e focar em si mesmo, você sobe nessa hierarquia. Ela olha para os outros homens.
Homens que talvez sejam divertidos, mas que são instáveis, reativos e carentes. E depois olha para a memória do homem que você se tornou. Firme, silencioso e inabalável. O contraste é gritante. Ela volta porque busca a solidez que só um homem dono de si pode oferecer. O homem que faz falta é aquele que representa uma ancoragem emocional. O mundo moderno é caótico, cheio de estímulos e pessoas superficiais. Quando ela percebe que você não está mais tentando comprá-la com elogios e favores, ela sente que perdeu o seu centro de gravidade. O seu silêncio desmonta a mente dela porque a força a questionar. Se ele não precisa de mim para ser feliz, então o valor dele é real. E nada é mais atraente do que a realidade da força. Imagine o processo interno dela. No início, ela sente alívio pelo fim da sua insistência. Mas, com o passar dos dias, o silêncio começa a pesar. Ela começa a sentir falta daquela energia masculina sólida que você emanava. Não do desespero, mas da sua essência. Ela volta porque o silêncio que você manteve foi o terreno onde a curiosidade e o respeito voltaram a crescer. Como disse Marco Aurélio, nada tem tanto poder sobre a alma quanto a habilidade de examinar metodicamente o que nos rodeia. Ela examina a vida dela sem você e percebe o vazio que a sua soberania deixou. A pergunta reflexiva para este estágio é: você quer que ela volte por saudade da sua servidão ou por respeito à sua liberdade? Se você implora, ela pode voltar por culpa ou conveniência, mas ela irá embora de novo assim que o sentimento passar. Se você silencia e se reconstrói, ela volta por admiração. E a volta baseada na admiração é a única que tem o potencial de construir algo duradouro sob os princípios da virtude. O comportamento impossível de esquecer nasce da percepção de que você é um homem que não pode ser substituído. Homens que imploram são trocados facilmente, pois existem milhares deles em cada aplicativo de namoro. Mas homens que possuem o autocontrole estoico de não reagir à perda e focar no próprio império são raros. Ela volta para o que é raro. Ela volta para o homem que provou que consegue sobreviver e prosperar sem ela. A partir de hoje, entenda que a volta dela não deve ser o seu objetivo principal, mas sim uma consequência possível da sua evolução. O estoico não faz planos baseados no retorno de ninguém. Ele faz planos baseados na sua própria excelência. Se ela voltar, ela encontrará um homem novo, um homem que não implora e que, portanto, não pode ser manipulado. Ela encontrará um porto que agora exige um passaporte de respeito e virtude para que alguém possa atracar. Muitos confundem esse retorno com um jogo de ego. Não é sobre ego, é sobre a lei natural da atração. Nós gravitamos em torno daquilo que é estável e autônomo. Ao não implorar, você se torna o sol do seu próprio sistema solar. Ela volta porque, instintivamente, ela quer orbitar em torno de uma luz que é constante, e não de uma chama que se apaga ao primeiro sinal de rejeição. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o efeito espelho. Vamos entender como o seu silêncio age como uma lente de aumento para os erros dela, fazendo com que ela lamente a forma como te tratou e busque a redenção através do seu perdão. O silêncio que desmonta a mente dela é, na verdade, o início da cura do seu próprio valor. A ausência é para o amor o que o vento é para o fogo. Apaga o pequeno, mas inflama o grande. Seja o incêndio que a ausência só faz crescer. O homem inabalável sabe que o seu retorno ao mercado da vida é sempre triunfante quando ele nunca perdeu a sua coroa. Seja o mestre da sua própria espera. O silêncio de um homem que foi injustiçado ou subestimado possui uma propriedade mística. Ele funciona como um espelho. Quando você para de implorar, de se explicar ou de tentar consertar a imagem que ela tem de você, algo fascinante acontece.
A sua ausência de palavras retira o foco das suas falhas e o joga diretamente sobre as atitudes dela. O erro que faz ela te subestimar é você ser o amortecedor emocional dela. Toda vez que você reage com desespero, você dá a ela uma justificativa para o próprio comportamento frio. Ela pensa, eu o trato mal porque ele é sufocante. No estoicismo, aprendemos a importância da autocrítica honesta. Mas quando você se cala, você força a outra pessoa a fazer o mesmo. Sem o seu ruído, ela fica sozinha com o eco das próprias palavras e o peso das próprias escolhas. Sêneca dizia que a consciência é o pior juiz para o culpado. O seu silêncio é o tribunal onde ela será julgada, não por você, mas pela própria mente dela. A solução prática para ativar o efeito espelho é a neutralidade absoluta. Se houver necessidade de contato por motivos burocráticos ou práticos, seja tão seco e polido quanto o mármore. Sem mágoa, sem ironia, apenas a frieza dos fatos. Quando você não entrega a raiva que ela espera, você não oferece a ela o papel de vítima. Ela se vê forçada a olhar para o espelho e admitir: eu perdi um homem que me tratava com respeito e eu o perdi por causa da minha própria imaturidade. O homem que faz falta é aquele que deixa um vácuo de virtude. Se você foi um homem de caráter e após o fim escolheu o silêncio digno, a memória da sua integridade começará a assombrá-la. O silêncio desmonta a mente dela porque retira o ruído de fundo da briga e deixa apenas a imagem clara de quem você realmente foi. Ela começa a comparar o seu silêncio soberano com a confusão emocional de outros homens. E o espelho mostra a ela que o erro não estava em você, mas na incapacidade dela de valorizar o que é sólido. Imagine o efeito disso em uma madrugada silenciosa. Ela pega o celular, olha para a sua conversa e vê que a última palavra foi dela, e que você simplesmente parou de responder quando o desrespeito aconteceu. Esse vácuo de resposta é o espelho mais cruel. Ele comunica: eu sou valioso demais para gastar palavras com quem não me ouve. Esse choque de realidade é o que faz a mente dela começar a desmoronar. Ela começa a sentir o peso da própria insignificância diante da sua nova estatura moral. A pergunta reflexiva para este estágio é: você tem a coragem de deixar que ela lide sozinha com as consequências das próprias escolhas? Muitos homens quebram o espelho porque sentem pena ou porque querem provar que são bonzinhos. Não faça isso. Deixe que o silêncio faça o trabalho de cura. Se ela errou com você, o seu silêncio é a única lição que ela levará para a vida. É através desse desconforto que nasce o arrependimento e, possivelmente, a vontade de voltar para se redimir. O comportamento impossível de esquecer nasce da sua capacidade de ser o observador silencioso. Ao não implorar, você mostra que a sua consciência está limpa. Quem implora parece culpado de algo. Quem se cala e segue em frente parece consciente do seu valor. Esse efeito espelho é o que transforma o desprezo dela em nostalgia. Ela passa a sentir saudade do homem que ela via no espelho da sua bondade e percebe que, sem você, o espelho dela só reflete a própria solidão. A partir de hoje, entenda que o seu silêncio é um ato de justiça. Você não está sendo cruel, você está sendo verdadeiro. O estoico não mascara a realidade. Se a relação acabou por falta de valorização, o silêncio é o estado natural das coisas. Deixe que ela habite esse silêncio até que ela aprenda a importância de cada palavra que você costumava dizer. Muitos homens acham que precisam dar o troco. O maior troco que um homem inabalável pode dar é a indiferença absoluta. Quando você não reage, você mostra que ela já não tem importância suficiente nem para ser odiada. O ódio ainda é um vínculo, o silêncio é a libertação. E é essa libertação que mais dói nela,
pois o espelho mostra que ela se tornou irrelevante para o homem que um dia ela teve na palma da mão. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre a lei da escassez masculina. Vamos entender como transformar o seu tempo e a sua presença em ativos tão raros que a simples ideia de nunca mais ter acesso a você fará com que ela questione todas as certezas que tinha sobre a separação. O seu silêncio é a moldura que define o seu valor. Não a quebre por ninguém. O homem inabalável sabe que a verdade não precisa de gritos. Ela só precisa de tempo e de um homem que saiba esperar em silêncio. Seja o espelho onde ela encontra a própria necessidade de mudar. A escassez é a lei que governa o valor de tudo o que existe sobre a face da terra, do ouro aos diamantes, do tempo à atenção. O erro que faz ela te subestimar é a sua inflação emocional. Quando você implora, você está inundando o mercado dela com um produto que ela já disse que não quer. Você se torna o vendedor insistente que ninguém deseja atender. No estoicismo, aprendemos que o sábio conhece o valor do seu tempo e não o desperdiça com quem não o aprecia. A lei da escassez masculina dita que o seu valor percebido aumenta na exata proporção da sua indisponibilidade emocional e física. Ao adotar o silêncio, você retira o seu produto de circulação. Você deixa de ser uma commodity barata e passa a ser um ativo de luxo. Sêneca escreveu que o homem que está em todo lugar não está em lugar nenhum. Se você está sempre disponível para uma conversa, para um favor ou para uma discussão, você não tem valor, pois a sua presença é garantida. A solução prática para aplicar a lei da escassez é a retirada total de investimento. Isso significa que você não apenas para de falar, mas você para de observar. Você retira o seu olhar da vida dela. O olhar de um homem é uma forma de energia. Quando você o retira, ela sente o frio da sua ausência. A escassez só funciona se for real. Se você está em silêncio, mas continua vigiando as redes sociais dela, você ainda está investindo energia. O homem raro é aquele que desaparece por completo para construir o seu próprio império. O homem que faz falta é aquele que é caro. E ser caro não tem nada a ver com dinheiro, mas com o custo de acesso à sua paz e ao seu tempo. Quando você para de implorar, você está dizendo: o meu tempo agora custa caro demais para ser gasto com alguém que não sabe o que quer. O silêncio desmonta a mente dela porque ela estava acostumada a ter você de graça. Agora, para ter uma palavra sua, ela terá que pagar com respeito, com esforço e com uma mudança de atitude. Imagine a mudança de percepção dela. Enquanto você implorava, ela sentia que você era um peso. Agora que você é escasso, ela começa a sentir que você é um prêmio que está escapando pelas mãos dela. O ser humano tem uma tendência neurótica de desejar o que está perdendo e desprezar o que já possui. Ao se tornar escasso, você ativa esse gatilho instintivo. O silêncio comunica que a sua vida é cheia, que o seu tempo é ocupado e que você não tem espaço para quem traz incertezas. A pergunta reflexiva para este estágio é: a sua presença é um evento especial ou é apenas o ruído de fundo da vida dela? Se você quer ser inesquecível, você deve ser raro. O homem estoico não busca ser popular, ele busca ser essencial, e nada se torna essencial enquanto está disponível em abundância. A sua ausência é o que dá significado à sua presença anterior. Deixe que a escassez de você faça o trabalho que as suas palavras não conseguiram fazer. O comportamento impossível de esquecer nasce da coragem de ser ausente. O mundo moderno nos empurra para a hiperconectividade, onde todos sabem o que todos estão fazendo a todo momento. O homem que quebra esse ciclo e se torna um buraco negro de informações sobre si mesmo cria um magnetismo irresistível. Ela volta para quem não implora, porque ela quer descobrir o que aconteceu com aquele homem que era tão dela e que agora
parece pertencer apenas a si mesmo. A partir de hoje, trate a sua atenção como o seu recurso mais precioso. Não a dê a quem te desvaloriza. Não a venda por promessas vazias. No momento em que você fecha a torneira da sua atenção, a sede dela começa a aumentar. O silêncio é o reservatório onde você guarda a sua energia para investir no que realmente importa, a sua virtude, o seu corpo e o seu propósito. Marco Aurélio dizia que o tempo é um rio de eventos que passam rapidamente. Não permita que o rio da sua vida seja poluído pela necessidade de validação de quem decidiu partir. Ao aplicar a lei da escassez, você não está jogando um jogo, você está protegendo o seu ecossistema emocional. A escassez protege a sua dignidade e prepara o terreno para um retorno, onde as regras serão ditadas por você. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre resistir à tentação de explicar. Vamos entender por que o homem que se justifica demais perde o poder e como o silêncio absoluto sobre as suas razões é o que realmente faz com que ela comece a respeitar a sua inteligência e a sua autonomia. O seu valor é definido por aquilo que você se recusa a aceitar. Seja um homem de padrões elevados e de acesso restrito, o homem inabalável não teme ser esquecido na escassez, pois ele sabe que o que é verdadeiramente valioso nunca é esquecido, apenas redescoberto com mais força. Seja a joia que o silêncio protege. O silêncio é a armadura da sabedoria, enquanto a explicação é a ferida aberta da insegurança. Um dos maiores erros que um homem comete após uma rejeição é tentar explicar o seu valor, detalhar onde ela errou ou justificar por que o relacionamento deveria ter funcionado. No momento em que você abre a boca para se explicar para quem decidiu te deixar, você está entregando a sua autoridade. Você está agindo como um réu diante de um juiz. No estoicismo, aprendemos que a verdade é autossuficiente. Ela não precisa de advogados desesperados. Sêneca dizia que o domínio de si mesmo é o maior de todos os impérios. Quando você resiste à tentação de explicar, você está governando o seu império. A necessidade de explicar nasce do medo de ser mal interpretado ou do desejo de controlar a opinião dela sobre você. Mas entenda, você não tem controle sobre a mente dela. Se ela decidiu te ver como o vilão ou como alguém insuficiente, nenhuma tese de 1000 palavras mudará isso. O que muda a percepção dela é o choque do seu silêncio absoluto. A solução prática é a doutrina da resposta curta. Se ela te questionar ou tentar iniciar uma discussão sobre o passado, não caia na armadilha. Responda apenas o necessário, ou melhor ainda, não responda nada se a pergunta não for produtiva. O silêncio desmonta a mente dela porque ela espera que você tente se defender. Quando você não se defende, você comunica que a opinião dela a seu respeito não tem poder para te ferir ou te definir. O homem inabalável sabe quem é, e isso basta. O homem que faz falta é aquele que mantém o seu mistério intacto. Explicações excessivas removem o mistério e expõem as suas fraquezas. Ao se calar, você deixa que a imaginação dela trabalhe. No vácuo da sua explicação, ela começará a inventar os próprios motivos para a sua calma. Por que ele não está tentando se explicar? Será que ele sabe de algo que eu não sei? Será que ele percebeu que eu não sou tão importante assim? O silêncio é uma barreira que ela não consegue atravessar, e isso gera um respeito profundo e instintivo. Imagine o poder da sua postura. Todos os outros homens na vida dela provavelmente tentaram convencê-la de algo através de palavras. Você é o único que usa o silêncio como resposta. Isso te coloca em um patamar de maturidade superior. O estoicismo nos ensina que as palavras são como moedas. Não as gaste com quem não tem troco para te dar.
Se ela não valoriza a sua presença, ela certamente não valorizará a sua explicação. Guarde a sua voz, para quem tem ouvidos para a sua virtude. A pergunta reflexiva para este estágio é: você está tentando convencê-la ou está tentando convencer a si mesmo? Muitas vezes, explicamos para o outro porque ainda não aceitamos a realidade dentro de nós. O homem que não implora já aceitou a realidade. Ele não precisa explicar o óbvio. Se ela foi embora, o motivo não importa mais. O que importa é o que você fará com a sua vida a partir de agora. O silêncio é a sua primeira grande ação como um homem livre. O comportamento impossível de esquecer nasce da sua economia de energia. Ao parar de se explicar, você economiza uma quantidade imensa de força mental que pode ser redirecionada para os seus treinos, para o seu trabalho e para a sua paz. Ela perceberá que você parou de lutar contra a maré da opinião dela e começou a nadar em direção ao seu próprio horizonte. Essa autonomia é o que a fará querer voltar, pois ela sentirá que você se tornou alguém que ela não consegue mais alcançar com as antigas ferramentas de manipulação. A partir de hoje, adote o lema: nunca reclame, nunca explique. Se ela te tratou mal, o seu silêncio é a reclamação mais alta que você pode fazer. Se ela te deixou, a sua ausência é a única explicação necessária. Deixe que os fatos falem. Deixe que o tempo mostre quem perdeu o quê. O homem estoico confia na justiça do tempo e da natureza. Ele não precisa gritar para ser ouvido. A sua existência sólida é um estrondo silencioso. Marco Aurélio escreveu que devemos ser como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente, mas que permanece firme enquanto a fúria da água ao seu redor se acalma. As provocações dela são as ondas. O seu silêncio é o mármore. Deixe que as explicações dela se percam na espuma do mar. Você permanece intacto, focado na sua própria trajetória. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o comportamento do homem que segue em frente. Vamos entender como a energia da sua partida real, e não apenas do seu silêncio, é o golpe final que faz com que ela sinta a urgência de te procurar antes que o seu rastro desapareça para sempre no mundo da soberania. A sua dignidade não precisa de legendas. Seja o homem cujas ações são tão claras que as explicações se tornam desnecessárias. O homem inabalável não fala sobre o seu valor. Ele o vive. Seja o silêncio que impõe respeito e a ausência que convoca o desejo. Existe uma diferença fundamental entre o homem que está apenas em silêncio e o homem que realmente seguiu em frente. O primeiro está parado, esperando um sinal. O segundo está em movimento, focado em sua própria vida. O erro que faz ela te subestimar é perceber que o seu silêncio é uma estratégia de espera. Se ela sente que você está em pausa, aguardando o retorno dela, o seu silêncio perde o poder. O silêncio que desmonta a mente dela é aquele que vem acompanhado de uma mudança real de direção. No estoicismo, isso é o que chamamos de viver de acordo com o próprio propósito, independentemente dos ventos externos. Marco Aurélio dizia que a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança. Seguir em frente é uma luta contra o próprio ego que quer olhar para trás. Quando você decide que a sua vida é valiosa demais para ser gasta em luto por alguém que te desvalorizou, você emana uma energia de desapego que é impossível de ignorar. O homem que segue em frente comunica que ele é o prêmio. Ele não está fugindo dela, ele está indo em direção a algo maior. E essa percepção de que você tem um destino para onde está caminhando é o que gera nela o medo visceral da perda definitiva. A solução prática é o foco no império pessoal. Pare de ser o espectador da vida dela e volte a ser o protagonista da sua. Isso significa investir na sua saúde física com uma intensidade que você nunca teve, buscar o crescimento na sua carreira e cultivar novas habilidades. Quando ela te encontrar ou ouvir falar de você, e ela ouvirá,
Ela não deve encontrar o mesmo homem que ela deixou. Ela deve encontrar uma versão atualizada, mais forte, mais centrada e mais ocupada. O homem que segue em frente não tem tempo para picuinhas, porque o seu tempo é consumido pela sua grandeza. O homem que faz falta é aquele que se torna inalcançável. O silêncio que desmonta a mente dela atinge o seu ápice quando ela percebe que você não está mais disponível no mercado da forma que ela conhecia. Você não é mais aquele homem previsível que respondia rápido. Agora, você é um homem que tem uma missão. A psicologia feminina é atraída pelo homem que tem um propósito maior do que uma mulher. Ao seguir em frente, você prova que ela era apenas uma parte da sua vida e não o centro dela. Essa queda de importância é o que a faz querer recuperar o lugar que ela mesma abandonou. Imagine o choque dela ao perceber que você parou de orbitar o mundo dela. Enquanto você implorava, você era um satélite. Agora que você seguiu em frente, você é um cometa seguindo sua própria órbita. O silêncio deixa de ser um castigo e passa a ser a consequência natural da sua nova vida. Ela sente que o tempo está correndo e que a cada dia de silêncio seu, você está mais longe, mais forte e mais desconectado. É essa urgência que faz com que as mulheres voltem. Elas voltam porque querem ser incluídas na nova e melhorada versão da sua realidade. A pergunta reflexiva para este estágio é: se ela nunca mais voltasse, você estaria orgulhoso do caminho que está trilhando hoje? O homem estoico não segue em frente para atrair ninguém. Ele segue em frente porque é o que a virtude exige dele. Se o seu progresso é real, ele será visível. Mas se o seu progresso é apenas uma fachada para tentar chamar a atenção dela, você ainda está preso. A verdadeira soberania nasce quando você caminha não para ser visto, mas para chegar onde a sua alma deseja estar. O comportamento impossível de esquecer é o daquele que sabe dizer adeus e realmente partir. Muitos homens dizem que vão embora, mas ficam rondando a periferia da vida da mulher. O homem inabalável corta os fios. Ele não guarda rancor, ele guarda a sua energia. Ao seguir em frente, você limpa o espelho da sua vida. Você para de projetar o passado e começa a construir o futuro. E é essa visão de futuro que é magnética. Ela voltará para quem não implora, porque quer fazer parte de um futuro que parece promissor e sólido. A partir de hoje, haja como se a sua vida fosse uma empresa de sucesso da qual você é o CEO. Você não tem tempo para clientes que não pagam ou que reclamam do produto sem motivo. Você foca nos seus investidores e na sua expansão. O silêncio sobre a sua vida pessoal é o seu maior segredo industrial. Deixe que ela especule. Deixe que ela imagine. Enquanto ela imagina, você constrói. A energia do movimento é o que separa os homens que são lembrados com saudade dos homens que são esquecidos com indiferença. Epicteto ensinava que não devemos tentar fazer com que as coisas aconteçam como desejamos, mas desejar que elas aconteçam como acontecem. Se ela se foi, aceite como um fato da natureza. Use esse fato como combustível para a sua evolução. Ao seguir em frente, você transforma a dor da rejeição no aço da sua armadura. O homem que não implora e que segue em frente é aquele que entende que a sua própria companhia é o maior prêmio que ele pode possuir. Prepare-se para a próxima parte, onde falaremos sobre o silêncio como forma de amor próprio. Vamos entender como proteger a sua paz interna contra os jogos mentais e as migalhas de atenção que ela pode tentar te enviar para testar se você ainda está na coleira. O seu futuro não depende de quem saiu do seu passado. Mantenha os olhos no horizonte e os pés firmes no chão. O homem inabalável não espera pelo destino. Ele o cria através da sua marcha constante. Seja o homem que não olha para trás e o mundo se apressará para te seguir. O amor próprio, na visão estoica, não é uma exaltação do ego, mas o reconhecimento do seu dever sagrado de proteger a própria alma.
Quando você escolhe o silêncio após ser desvalorizado, você não está apenas jogando. Você está estabelecendo um santuário onde a desordem alheia não pode entrar. O erro que faz ela te subestimar é acreditar que a sua porta estará sempre aberta. Não importa o quanto ela pise no seu tapete. Ao implorar, você escancara essa porta e convida o desrespeito para morar na sua sala de estar. Sêneca dizia que o homem que se torna escravo de suas afeições, logo se tornará escravo de suas aflições. O silêncio é a ferramenta que corta as algemas dessa escravidão. Quando você para de implorar, você começa a se amar de uma forma prática e racional. Você entende que o seu tempo, a sua energia mental e a sua paz são recursos finitos que devem ser guardados para quem tem a virtude de reconhecê-los. O silêncio desmonta a mente dela porque comunica que você finalmente se deu conta do seu próprio valor. E nada é mais intimidante do que um homem que acordou para a sua própria grandeza. A solução prática é o muro de proteção da paz. Isso significa que o seu silêncio deve ser mantido mesmo quando ela enviar as chamadas migalhas de pão, aquelas mensagens curtas, curtidas aleatórias ou perguntas sem sentido apenas para ver se você ainda responde. O homem que se ama não responde a migalhas. Ele senta à mesa apenas com quem oferece um banquete de respeito mútuo. Se você quebra o seu silêncio por qualquer sinal irrelevante dela, você mostra que o seu amor próprio ainda é frágil e que ela ainda detém a chave da sua atenção. O homem que faz falta é aquele que tem limites inegociáveis. O silêncio é a forma mais pura de dizer: eu não aceito menos do que eu mereço. Enquanto você implora, você está negociando os seus limites. Quando você silencia por amor próprio, você encerra a negociação. A mente dela entra em colapso porque ela percebe que perdeu o poder de te manipular. Ela percebe que você não é mais um dependente emocional, mas um soberano que prefere o isolamento à companhia de quem o diminui. Esse é o momento em que a saudade dela se mistura com um profundo temor de ter perdido algo verdadeiramente precioso. Imagine a força interior que você cultiva. A cada vez que você sente o impulso de mandar uma mensagem e escolhe, em vez disso, respirar e focar na sua própria evolução, você fortalece o seu músculo do caráter. O estoicismo nos ensina que a felicidade de nossa vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Se os seus pensamentos estão voltados para proteger a sua paz, a sua vida se torna estável. O silêncio que desmonta a mente dela é o resultado colateral de um homem que está ocupado demais, se tornando a sua melhor versão para se preocupar com quem decidiu não caminhar ao seu lado. A pergunta reflexiva para este estágio é: você está sendo o guardião da sua própria dignidade ou você a entregou para que ela decida o que fazer com ela? O silêncio é o ato de retomar essa guarda. Não é sobre ser ruim com ela. É sobre ser bom com você. O homem inabalável sabe que o mundo o tratará exatamente da forma como ele se trata. Se você se trata como alguém que implora por atenção, o mundo te dará migalhas. Se você se trata como alguém cujo silêncio é valioso, o mundo lutará para ouvir a sua voz. O comportamento impossível de esquecer nasce quando você se torna a sua própria âncora. As mulheres voltam para quem não implora, porque buscam o homem que tem a coragem de ser feliz sozinho. O amor próprio é magnético, porque é autêntico. Ele não precisa de validação externa. Quando você para de buscar a aprovação dela através do desespero e passa a buscar a sua própria aprovação através da virtude, você se torna uma força da natureza. O silêncio é a linguagem desse poder. A partir de hoje, veja o seu silêncio como um investimento de alto retorno. Cada dia que você passa focado em si mesmo, sem implorar e sem reagir, é um dia em que você ganha juros sobre a sua autoridade pessoal.
Ela sentirá o peso dessa autoridade mesmo à distância. O silêncio é o escudo que protege a sua alma contra a toxicidade e a dúvida. Ao se amar o suficiente para se calar, você ensina a ela e a todos ao seu redor como você deve ser tratado. Marco Aurélio escreveu que o homem deve ser reto, não endireitado. Não espere que ela te endireite ou que o relacionamento te dê a forma que você deseja. Seja o homem reto por conta própria. O seu silêncio por amor próprio é a prova de que você não precisa que ninguém te diga quem você é. Você já sabe. E é essa certeza absoluta que faz com que a mente dela se desmonte, pois ela percebe que a sua base não é feita de areia, mas de granito estoico. Prepare-se para a última parte, a conclusão desta poderosa jornada. Vamos amarrar todos os pontos sobre o silêncio, o desapego e a soberania. Você sairá daqui com o plano final, para se tornar o homem que nunca precisa implorar, porque a sua própria existência é o convite mais poderoso que alguém poderia receber. O silêncio é o lugar onde você se encontra para nunca mais se perder de si mesmo. Proteja a sua paz como o tesouro mais raro que você possui. O homem inabalável não pede licença para se valorizar. Ele simplesmente se torna tão valioso que o mundo inteiro percebe em silêncio. Chegamos ao ápice desta jornada de transformação. O que você aprendeu aqui não são apenas dicas de relacionamento. É um novo código de conduta para o homem que decidiu que nunca mais será um espectador passivo da própria dor. Entender por que as mulheres voltam para quem não implora é entender a mecânica do respeito e a força bruta da dignidade estoica. O silêncio que desmonta a mente dela é, no fundo, o silêncio que reconstrói a sua alma. O erro final que faz ela te subestimar é acreditar que a sua nova postura é apenas uma fase de raiva que vai passar. Ela vai observar para ver se você volta a ser aquele homem reativo e carente ao primeiro sinal de carinho dela. Se você mantiver a sua soberania, se você continuar focado no seu império e se o seu silêncio permanecer sólido como uma rocha, você terá vencido a batalha mais importante, a batalha contra a sua própria fraqueza. Você deixará de ser o homem que perdeu alguém para ser o homem que se encontrou. Sêneca nos deixou um ensinamento eterno. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ousar silenciar quando tudo em você quer gritar ou implorar é o ato de coragem que separa os líderes dos seguidores. A vitória definitiva não acontece quando ela te manda uma mensagem de saudade. A vitória acontece quando você lê essa mensagem e percebe que a sua paz não depende mais da resposta que você vai dar. Na vida real, o selo da sua soberania será a sua indiferença genuína. Quando você realmente segue em frente, o silêncio deixa de ser uma tática e passa a ser o seu estado natural de ser. Você não precisa mais tentar não implorar. Você simplesmente não sente mais a necessidade de fazê-lo, porque o seu valor está transbordando. É essa plenitude que é impossível de esquecer. Você se torna a referência de masculinidade sólida que ela buscará em todos os outros e não encontrará em lugar nenhum. A solução prática agora, ao desligar este vídeo, é a manutenção da fortaleza. O mundo tentará te puxar de volta para a mediocridade. Amigos dirão para você correr atrás. Filmes dirão que o desespero é romântico e a sua própria biologia tentará te trair. Nesses momentos, lembre-se de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mantenha seus pensamentos na sua virtude e no seu progresso. O homem que não se curva para a própria carência é o único que o destino não consegue dobrar. O homem que faz falta é aquele que tem a coragem de ser o seu próprio destino.
Ao adotar o silêncio digno, você mostrou que é capaz de caminhar sozinho no deserto se for preciso para manter a sua integridade. E é exatamente esse homem que as pessoas querem seguir, amar e respeitar. A dependência dela foi o resultado da sua independência. O jogo mudou porque você parou de jogar e começou a viver de acordo com as suas próprias leis. A pergunta reflexiva final é: você está pronto para ser o homem que governa a si mesmo ou ainda teme o silêncio da própria solidão? A resposta determinará o resto da sua vida. Escolha a soberania. Escolha o desapego. Escolha ser inabalável. Antes de encerrarmos, eu quero selar este compromisso com você. Se você entendeu que o silêncio é a sua maior força e que a sua dignidade não tem preço, escreva nos comentários a nossa palavra de ordem: desapego. Escrever desapego é o seu marco zero. É o sinal para o mundo de que o homem que implorava ficou para trás e que agora existe apenas um homem soberano no comando. Se este roteiro trouxe clareza para a sua mente e força para o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta este vídeo para que esta mensagem chegue a mais homens que precisam despertar. Compartilhe com um amigo que está sofrendo no ciclo da humilhação. Seja o irmão que estende a mão através da verdade. Deixe seu comentário com o que você sentiu ao ouvir estas palavras. Sua experiência pode ser a luz que outro homem precisa para sair da escuridão. Obrigado por caminhar comigo até aqui. A estrada da virtude é estreita, mas a vista lá do topo é recompensadora. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a forjar a sua mentalidade de aço. Lembre-se, o mundo se cala para ouvir o homem que sabe usar o silêncio. Seja esse homem, seja inabalável.